Oi, turma. Do livro Chico e Kardec, Carlos Abatielli e Inácio Ferreira, no texto Chico Xavier e o Cinto de Castidade. Quando Cidália Batista Xavier, segunda esposa do pai de Chico, João Cândido Xavier, desencarnou, o médium estava com 20 anos de idade e o Parnaso de Além Túmulo ainda não havia sido publicado. Cidália deixou 6 filhos menores, que João Cândido queria entregar para que fossem criados por parentes e amigos, qual houvera feito com os 9 que tivera com Maria de São João de Deus. Nesse momento, Chico, com sua irmã mais velha, Luísa Xavier, interveio e disse ao pai que não permitiria que ele fizesse com os filhos de Cidália o que tinha feito com eles. Os que conhecem a biografia de Chico sabem que aos 5 de idade ele foi morar com uma senhora que era sua madrinha, mas uma mulher muito obsidiada que durante 2 anos o submeteu a muitos maus tratos. Cidália, quando aceitou o pedido de casamento de João Cândido, impôs uma única condição, que todos os seus filhos do primeiro casamento viessem morar com eles, tendo ela mesma buscado Chico, então com 7 de idade, na casa de Rita de Cássia. Estava com o corpo coberto de feridas das surras e torturas a que era submetido diariamente. Somente aí é que eles puderam ir para a escola, porque Cidália tivera a ideia de plantar uma hortaliça no fundo do quintal, oferindo recursos para que lhes fosse adquirido o necessário material escolar. André Luiz, Lucília, Neuza, Cidália, Doralice e João Cândido haveriam de encontrar em Chico e Luísa o apoio afetivo que havia começado a lhes faltar com o desenlace de Cidália Batista. Contou-nos Chico, certa vez, com lágrimas nos olhos, que os filhos de Cidália eram menores e que, sentindo a falta da mãe com quem costumavam dormir, às vezes na mesma cama, haviam pedido para dormir com ele. Cidália desencarnou com 34 anos de idade. Chico concordou, mas julgou ser previdente que procurasse um celeiro e mandasse construir um cinto de castidade, porque, segundo ele, dormindo na mesma cama, as meninas, depois de ouvir as histórias que todas as noites ele lhes contava, acabavam dormindo sobre o seu corpo. Assim é que os meninos, observando que Chico possuía um corpo semelhante ao da mãe, a ele se abraçavam para preencher o imenso vazio que o desenlace da querida genitora lhes havia deixado. Contou-nos ainda, Chico, que graças ao cinto de castidade que ele usava, desenvolveram-se hérnias, por causa das quais mais tarde teve que submeter-se a uma cirurgia. Conforme se depreende da narrativa do próprio médium, ele sim se transfigurara em pai e mãe dos filhos de Cidália, e não raro até de alguns dos filhos de seus filhos, que auxiliava na medida de seus parcos recursos. Cidália, no leito de morte, conversando com Chico, que chorava muito, de vez que se tornaria órfão pela segunda vez, disse a ele que não ficasse triste e não chorasse, porque os amigos do arco-íris, que ele costumava ver e descrever para Cidália, não haveriam de deixá-lo sozinho. De fato, atestou Chico que aquele grupo de espíritos que se reuniu na pequena sala quando ele começou a psicografar, em 8 de julho de 1927, foi através da reencarnação, se revezando no corpo para que não lhe faltasse o apoio necessário no cumprimento de sua missão. Evidentemente, são poucos os que sabem desses detalhes, que Chico revelava apenas aos amigos mais próximos e com capacidade de compreensão um tanto mais elevada. Apoiando-se em situações assim, é que alguns confrades e confreiras equivocadamente concluem de maneira apressada que Chico era uma alma feminina, quando, em essência, ele sempre foi um espírito a serviço do Cristo nas bênçãos da doutrina, e que, para servi-lo da melhor maneira possível, não hesitava diante de qualquer dificuldade. Chico somente transferiu residência para Uberaba em 1959, quando todos os seus irmãos e irmãs já haviam se consorciado, porque assim considerava que, em parte, a sua tarefa com eles estivesse concluída. Bom, essa curiosidade realmente eu não sabia, né? E
assim, um texto para mim faz sentido quando ele remonta aquilo que eu espero, né? Eu crio expectativas em cima das leituras ou das situações em torno de mim. Então, não é que seja relevante o fato dele ser casto ou não, mas vejam bem, a que ponto uma pessoa, um ser superior, se coloca, né? Os homens hoje em dia, ou as mulheres mesmo, andam atrás do sexo promíscuo, né? Se você perguntar para um homem, você quer um relacionamento sério? Ah, não, eu tô de boa, tô sozinho, não quero nada com nada, só quero mesmo sair, curtir, né? Não quero vínculos, né? Só quero, tanto o homem como a mulher só quer suprir a sua necessidade física, vamos dizer assim. E o Chico, por estar dentro de um corpo de um homem, né, a gente sabe que, geneticamente falando, né, o lado fisiológico do homem, ele é bem mais sensível do que o da mulher, e o despertar para o sexo, ele é muito mais forte do que o da mulher, até porque tem uma questão física, né, que os professores mais entendidos do assunto dizem, né, que o sexo da mulher é para dentro, do homem é para fora. Então, em relação a isso, a sua sensibilidade é muito maior em relação a esse assunto. Pensa, para um homem ter que ficar no meio de mulheres, dormindo com mulheres, mesmo que sejam suas irmãs, né, e não sentir desejo, não querer nada, não querer dar margem aos outros de falarem que ele ali estava se aproveitando da situação. Os irmãos dele estavam acostumados a dormir com a mãe. A mãe falta e ele fica no lugar. Os irmãos pedem para continuar dormindo, né, com ele, que representava o irmão mais velho, aquela coisa do protetor, da segurança. Então, para que não houvesse rumores a seu respeito e ele mesmo, se não sucumbisse à missão dos cuidados com os irmãos, ele se martirizar, bem dizer assim, né, se machucar, porque um cinto de castidade machuca. Ele acabou desenvolvendo uma hérnia em razão disso. Isso não significa que o Chico não gostasse e não queria algo nesse nível de matéria voltado para a área sexual. O que significa é a sua amplitude de pensamento, o seu espírito tão elevado ao ponto de apenas desejar o bem, sem querer nada em troca, né? Sem querer se aproveitar de uma determinada situação. Então, esse texto faz para mim todo sentido daquelas pessoas, não só o Chico, mas daquelas pessoas que abdicam essa situação carnal, né? Não tô dizendo bem padres, pastores, sei lá, coisas do gênero, mas tem pessoas que não querem ter relacionamento mais íntimo com ninguém, não por uma questão de desencanto, como está acontecendo, né, em geral, aí, homens e mulheres não quererem se relacionar, mas sim por uma questão assim de não é mais necessário, simplesmente não faz mais a cabeça, não. E é o que acontece com os espíritos mais elevados, né? Eles não têm essa necessidade do sexo, o sexo passa a ser algo secundário, terciário ou até mesmo nulo na vida deles, dependendo do grau de evolução de cada um. Algumas pessoas conseguem viver muito bem sem ter essa parte, né, carnal sendo trabalhada em si durante a sua existência, porque o seu espírito, ele é mais pleno, ele é mais feliz, ele é mais em paz, sem essa parte. E ele consegue se desenvolver, e ele vai ter tentações, claro que vai. Não é porque a pessoa não quer, não sente falta, que não vai haver tentações, né? Tentações tem para tudo que é lado, que são as provações que a gente se coloca também mediante a situação que a gente está encarnado aqui num planetinha de prova e expiação. Mas é bem interessante uma história como essa, porque faz a gente refletir, né, a respeito da doação, né, de você, não que você deve ser um mártir, sofrer em prol dos outros, mas essa questão da doação, até onde a gente consegue realmente estar em paz, fazendo o nosso melhor, né? E sem se deixar levar pelas coisas que tem em nossa volta. Faz a gente refletir numa amplitude assim espiritual muito grande. Se a gente for ver a essência da mensagem, ela é forte, né? Nós temos tanta coisa em volta que a gente sucumbe à toa, né? Às vezes um convite para uma bebida, uma noitada, uma balada, um convite. Agora existe, sempre existiu, só que agora mudou o nome, né? Agora
o nome que dão é resenha. Os caras vão jogar bola, mas é um esporte, tá? Só que aí larga a família em casa e fica lá fazendo a resenha, que é o churrasco, às vezes tem a mulherada que fica lá em volta, e aquilo deixa os caras com o peito cheio, né? Pô, eu joguei pra caramba, aqueles comentários que quando chega em casa o cara fala, tô morto, preciso tomar um banho e dormir, e a mulher e os filhos ficam de lado. Então a gente sucumbe o tempo todo com coisas assim tão bobas. E coisas sérias acabam acontecendo mediante isso e a gente sucumbe o tempo todo, justificando a nossa falha, a nossa falta, a nossa pequenez. E não é bem assim, tudo tá dentro da nossa vontade, né? Se a gente for ver, tudo tá dentro da nossa vontade, o desejo ou não de realizar. Porque meios para não fazer coisa errada, todos nós temos. Mas a gente tem mais desculpa para dar quando a gente erra. Já pensaram nisso?